Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 9 de julho. Hoje, a igreja faz memória de Santa Paulina. E o evangelho de hoje se encontra em Mateus, capítulo 9, versículos 32 ao 38, que diz assim: Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. E Jesus o expulsa. Jesus expulsou o demônio. O mudo começou a falar. Jesus fez um grande bem àquele homem. Mas, claro, uma das coisas que nos chama a atenção aqui é a compaixão de Jesus. Jesus se compadeceu, por exemplo, como diz aqui, diante daquelas multidões que estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, tudo aquilo que Jesus faz, realiza, o bem que ele fez àquele homem que voltou a falar, né? Ele era mudo, começou a falar. Jesus expulsa o demônio. Jesus é movido por compaixão. Sim, o que ele faz, ele manifesta o seu poder, ele é poderoso. Ele tem o poder. Ele tem o poder para curar, para realizar milagres, para expulsar demônios. Mas o que o move é a compaixão. Isso é maravilhoso. Né? Isso é maravilhoso. As pessoas que estavam ali, né, as multidões, diz o Evangelho, ficaram admiradas. Admiradas. Nunca se viu coisa igual em Israel. Veja. Só que, claro, a gente não pode traduzir aqui a admiração pela fé. Por exemplo, às vezes as pessoas elas veem a graça de Deus se manifestando, a graça de Deus acontecendo na sua vida, na vida de alguém. Pessoas ficam admiradas. E muitas vezes, as mesmas pessoas que ficam admiradas, elas não se convertem, não chegam à fé, não abraçam a fé. Elas param na admiração, porque uma coisa é você chegar, ficar admirado, mas isso não significa fé. As pessoas precisam chegar à fé e não somente ficar admirado. Percebe? Uma questão importante, né? Mas também existiam os fariseus, né? Os fariseus já ao contrário. Os fariseus diziam, né? É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Veja, meu Deus. Jesus, movido de compaixão, que faz o bem, ele encontra uma grande oposição por parte dos fariseus. Então, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios, diz os fariseus. Calúnia. Calúnia. Isso nos faz pensar muito também, meu povo.
Nós também, enquanto cristãos, enquanto igreja, nós também encontramos muita oposição. Sim, nem todos aceitam o nosso testemunho, nem todos aceitam a nossa pregação, a nossa missão. Muitos se opõem. O que Jesus sofreu, os cristãos, a igreja, nós sofremos. Sim, no Evangelho de João, Jesus vai dizer para os seus discípulos: o mundo vos odeia. E é verdade. Então nós vamos encontrar oposição, sim, perseguição, sim, ódio, sim, das pessoas, de muitas pessoas. Agora, Jesus, como era que ele agia diante disso? É claro que muitas vezes os evangelhos vai dizer que Jesus ficava indignado. Isso é normal. Nós também podemos ficar indignados. Mas veja, mas nós não estamos ou não ficamos presos a isso. Ah, porque fulano falou mal de mim. Ah, porque fulano me caluniou. Então agora, pronto, agora é o fim do mundo. Agora eu vou desistir da minha missão. Agora eu não vou mais testemunhar, eu não vou mais pregar o evangelho, porque as pessoas estão falando. Ah, porque então agora eu vou ficar na minha. Não, que é isso? Continuemos. E vamos focar naquilo que é o essencial para a nossa missão. Jesus não se prendeu às calúnias. E elas não o paralisaram. Por isso diz aqui o Evangelho, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Então Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas. Veja, ao invés de Jesus ficar olhando para as pessoas que o caluniavam, ele olhava para as pessoas que necessitavam dele, que estavam como ovelhas sem pastor, abatidas, cansadas. Jesus focava na sua missão e agia por compaixão, né? E aí o Evangelho termina dizendo: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E é isso que devemos pedir. Senhor, manda mais trabalhadores para a tua vinha. Manda mais trabalhadores para a tua messe, para a tua igreja. Manda mais pessoas disponíveis, cheias da tua graça, do teu Espírito Santo, que estejam dispostas a dar a vida pelo reino, a dar a vida pela evangelização. Que não parem diante das calúnias, das perseguições, que não desistam, que não se deixem abater, mas que pela graça e pelo fervor do Espírito continue a missão, porque ainda tem muita gente cansada e abatida precisando de uma palavra, precisando de ombros, precisando de uma palavra. É isso, meu povo. Peçamos ao Senhor, enviai, Senhor, trabalhadores para a vossa messe, porque a messe continua grande, mas os trabalhadores continuam poucos. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.